Feliz de estar aqui, já falei isso no início, torno a repetir. Eu quero falar um pouquinho como quando o Senhor permitiu que eu conhecesse, os irmãos aqui. Eu me lembro ainda, não sei se havia muito tempo que eles estavam reunidos como igreja, mas ao meu ver não havia muito tempo. Eram todos, vamos assim dizer, crescendo, nosso irmão Sandoval, Vanderlei, e tinha muito prazer de vir aqui. Vim muitas vezes mesmo. Os irmãos vão lembrar que não precisava de convite, A gente tinha essa liberdade de vir. E lembro de muito bons tempos junto com vocês, muito. Lembro de tempos preciosos. E eu digo aos irmãos, quero continuar tendo esse exercício com os irmãos de comunhão e permitindo Deus vir visitar os irmãos na igreja local, fora de conferência. Como diz Paulo falou para Barnabé, tornemos a descer por onde passamos pregando, para ver como passam os irmãos. Sentar no meio dos irmãos e estar com os irmãos. Ouvir os irmãos. Então, os irmãos saibam disso, que nós desejamos, em um tempo oportuno, fazer isso também. Quero dizer aos irmãos que nós temos, já há algum tempo, feito um devocional pela manhã, um devocional evangelístico. Mensagens pequenininhas e do Evangelho. E nós, então, começamos com isso, visando os irmãos lá daquela região do norte do Mato Grosso, onde não tem igreja local, tentando ajudar aqueles irmãos. Só que foi espalhando e crescendo e foi crescendo. Então hoje nós temos aproximadamente uns 480 pessoas que estão ouvindo. E isso se multiplica depois, quando chega, as pessoas passam para outros. Se alguém aqui desejar fazer parte e quiser receber as mensagens, pode nos procurar, que nós vamos passar então, a maneira como você vai participar. Nosso irmão José Nicásio falou para mim, eu até pensava que os irmãos recebessem aqui, mas se não recebem, poderão passar a receber, tá bom? Aí vai ser assim que a gente deseja que os que estão aqui nessa manhã desejando participar, falem conosco, e nós vamos então ter o prazer de ter os irmãos conosco aqui, nesse pequeno grupo, pelas manhãs, enviado pelo WhatsApp. Irmãos, eu queria também falar, nós já estamos chegando ao fim dessa conferência, e eu queria dar uma palavrinha a nós os irmãos casados, as irmãs casadas, os casais, que estão aqui. Se nós sairmos desse ambiente e nada em nós melhorar, tem algo errado. Se nós sairmos desse ambiente aqui, se nós tivéssemos só feito a leitura dos textos que lemos nesses dias aqui, nós estamos comprometidos. Então nós queremos dizer aos irmãos, são desafios. Senhor, me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem. E há muitas coisas que a gente pode melhorar no nosso relacionamento. Primeiramente, eu creio que uma das coisas que são necessárias é o respeito mútuo, um pelo outro, considerando. O apóstolo Paulo deu o ensino, mas depois Pedro vai dizer, eu até quero que a gente lê esse conselho de Pedro antes que a gente entre no que eu vou falar hoje. Queria que os irmãos observassem uma coisa, não falei aquele dia, mas quero falar agora. Pedro vai dar um conselho para os maridos. E ele vai dizer a esses maridos, versículo 7, do capítulo 3 de 1 Pedro. Não é o nosso assunto, tá, irmão? Só quero pontuar algo que talvez vamos levar conosco. Igualmente vós, maridos,
Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso fraco, como sendo-vos os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. O Espírito Santo está usando Pedro aqui. Eu não vou falar complementar aquilo que Paulo ensinou. Paulo falou que a mulher não tem direito sobre o seu corpo, o homem não tem direito sobre o seu corpo. Pedro então, Paulo ensinou aquela verdade a respeito do relacionamento, da intimidade, mas aqui Pedro então traz essa exortação para nós maridos. É nossa responsabilidade. Há muitas coisas em nós que precisam progredir, melhorar. E quero dizer, né, a vida conjugal é um processo até o fim. A conquista não termina quando você começa, porque a gente relaxa depois que começa. Ah, já casei mesmo. Essa é a verdade. Mas a conquista é duradoura. É até o fim. E talvez nesse relacionamento, cada um tenha um jeito de expressar o seu amor. De falar do seu amor pelo seu cônjuge. Então, eu falei que eu sou mais falante, né? A Toninha é mais calada, mas nós podemos entender a expressão de amor um pelo outro. Talvez eu expresse mais, mas não quer dizer que ela me ame menos. Porque, na verdade, cada um de nós temos uma forma de ser. Então eu posso ver nas suas atitudes, nas suas ações, esse amor dela para comigo. Então não é em palavras, mas em atitudes. Então vamos pensar nisso. E aos casais mais novos que estão aqui, irmãos, me perdoa a liberdade em Cristo. Esse processo, criar filhos, é realmente precioso. Eu quero dizer, não me entendam mal, procurem estar próximo das suas esposas. Procurem. Esse período da criação pequena dos filhos, eu imagino que é um período cansativo, desgastante. E não pode ficar só para as mães. Para as mães. Então entendam isso, meus irmãos, com exortação de amor, tá? Nós podemos melhorar. E nós também, velhos, nós podemos melhorar também. Lembra que eu disse aos irmãos, né? Nós estamos estudando a carta aos Efésios. E Paulo então vai dizer lá, eu citei aqui, vou citar novamente, aprovando aquilo que é agradável ao Senhor. De vez em quando eu me acho e o Senhor diz, isso aqui não está certo. Está reprovado. Não está certo, então eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar e preciso melhorar muito, muito. Então eu quero dizer aos meus irmãos que vamos pensar nisso. O que nós podemos ser melhor? Vamos ver se as nossas esposas vão notar alguma coisa que está progredindo em nós. Vamos ver isso. Lição de casa é esta. Vamos ver também, né? Se nós vamos ver das nossas esposas esse progresso. Tá certo, meus irmãos? Então vamos levar essa liçãozinha de casa. Vamos ver se as nossas esposas vão ver em nós algum efeito de melhora em nós. Porque esse é realmente o grande propósito de Deus. Nosso casamento ser colocado num nível mais alto, irmãos. Uma relação, eu vou usar uma expressão assim, que dá gosto, que dá prazer, que dá alegria. Então, ao longo desses 40 anos, eu vou dizer que eu conheço mais a minha esposa do que os pais dela. Ela conhece mais a mim do que eu não tenho mais os meus pais. Do que os meus pais me conheciam. Nós comunicamos só pelo olhar. Ela olhou, eu já sei que tem alguma coisa que precisa botar na ordem.
E lembra que eu falei que eu sou bastante falante? Ela tem uma mãozinha que faz assim, ó, menos, menos, menos. Acabou, não precisa falar nada. É menos. Menos não é mais. Então, mas é assim. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, que os nossos relacionamentos sejam melhores. Que, na prática, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é pelo que eu prego. Não é pelo... Você é uma princesa do palácio do rei. Jovem, você é um príncipe do palácio do rei. Viver como um verdadeiro príncipe, como uma verdadeira princesa, não rebaixando o padrão elevado, o padrão alto, o padrão que Deus espera. Numa sociedade, irmãos, que tenta nos empurrar como um avalanche, botar diante de nós um padrão daqueles mais baixos. Nós estamos olhando e vendo. Mas como é bom, irmãos, nesses dias olhar e ver essas mesmas princesas e esses príncipes vivendo como verdadeiros príncipes e princesas. Talvez debochados pelo mundo, ridicularizados pelo mundo, pelos amigos no trabalho, na escola, na faculdade. Quem de vocês já não ouviu alguma coisa assim, em termos de deboche? Você é virgem? Você é virgem ainda? E ainda enfatiza. Eu tenho certeza que é uma experiência que alguns de vocês já passaram, as moças passaram. Esses dias atrás eu perguntei para minha esposa: será que nesse ambiente onde está mulher fala palavrão? Ela falou: fala. Eu achava que mulher não falava palavrão. Eu pensava que é só os homens que era realmente... Mas diz que mulher fala palavrão e fala coisa feia, lá nos banheiros, onde é lugar de incrédulos. Falam coisas, a minha nora trabalha, você não queira saber, palavrão dos mais feios. Então nós vamos contar com a ajuda de Deus nessa manhã. Nós vamos começar no verso 24, vamos ler até o verso 40, tá, irmãos? Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa do instante, ou da instante necessidade, que é bom para que o homem esteja assim. Agora Paulo vai fazer algumas considerações. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne. E eu queria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo passa.
Eu bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. E eu queria que você prestasse bem atenção. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga tratar indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casa-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, e se resolver no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Isso é sublime demais a forma com que Paulo termina aqui. Nós enfatizamos aqui, irmãos, que os nossos conselhos, nós estamos olhando que Paulo, quando ele tem que falar do casamento como sendo insolúvel, Paulo utiliza sempre as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Paulo vai simplesmente repetir aquilo que o Senhor ensinou. Evangelho de Mateus, capítulo 10, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 19, Evangelho de Marcos 10. Só a morte pode, de fato, quebrar esses laços. Mas quando Paulo, então, vai dar conselhos, os conselhos de Paulo, quando ele fala, nisso eu dou o meu parecer, o nosso conselho, ele tem que encontrar nas Escrituras apoio. E eu vou citar mais uma vez. Alguém quer ajudar e vai contar a experiência pessoal e de repente uma irmã vai contar que quando ela estava namorando com um rapaz crente, ela ainda não era crente. E depois ela se converteu. Irmãos, isso não vai ajudar. Porque a Bíblia é enfática em dizer, não vos ponhais em julgo desigual. A sua experiência, no meio de 100, talvez é uma que deu certo. Nós não podemos deixar as Escrituras de lado e colocar o que nós pensamos. Então Paulo nos dá essa clareza, essa luz. Então quando Paulo começa aqui, fosses comprado por bom preço. Ele tinha acabado de falar de servos, escravos, livres. Paulo está mostrando aqui, não vos façais servos dos homens. E depois então, ele diz, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ele está terminando aqui um assunto
na parte de cima, falando exatamente dos servos. Paulo vai começar um outro assunto agora, tão delicado, né? Eu falei que as escolas hoje, irmãos, estão sendo, as escolas públicas, estaduais e municipais, um verdadeiro ambiente de destruições de padrão de família. As crianças estão sendo deturpadas na escola. Aprendem coisas nas escolas e às vezes a gente não quer estudar um texto como esse, porque fala de coisas que às vezes, mas vai falar disso? Não tem outro assunto? Aí nós vamos falar de que assunto então? Então deixa o mundo ensinar, deixa o mundo deturpar, deixa o mundo falar o que, na linguagem que eles usam podre. A linguagem de Deus não escandaliza, meus irmãos. Então, quando Paulo está voltando agora para as princesas, as irmãs, quanto às virgens, meus irmãos, para esse mundo isso caiu de moda, isso não importa. Nós vamos olhando ao longo das Escrituras, vou citar algo do livro de Gênesis, quando aqueles anjos foram para Sodoma, e entraram em Sodoma, encontraram Ló. E eles foram pernoitar na casa de Ló, depois de muita, eu vou dizer, de muita pressão de Ló para que eles fossem. E à noite o povo da cidade chegou lá, para fazer mal àqueles homens, na casa de Ló. Aí Ló vai dizer, não, meus irmãos, não faz assim. E Ló vai dizer, eu tenho 2 filhas virgens, que não conheceram um homem ainda. Irmãos, como? Como isso numa cidade, eu diria, onde o pecado imperava? Como aquilo poderia estar acontecendo naquele lar? Um pai que zelava pelo padrão dos seus filhos, pelo bom porte, quando nós pensamos então aos rapazes que estão aqui, eu vou usar um exemplo também do Velho Testamento, José do Egito. José do Egito foi levado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Com 17 anos, ele chegou no Egito. Nosso irmão falou que o Egito é uma figura do mundo. Ele foi comprado por Potifar, um homem que servia ao governo do Egito. E Potifar o colocou na sua casa, como seu mordomo. E diz o texto lá que a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Pôs os olhos em José. E queria que José deitasse com ela. Imagine você. José teria tudo para viver uma vida promíscua. Primeiramente, a revolta de ter sido vendido pelos seus irmãos, longe da casa dos seus pais. José poderia usar tudo isso e dizer assim, agora eu vou mergulhar nessa podridão do pecado e vou viver a vida. E José então responde para aquela mulher. Vamos olhar lá no capítulo que vai falar disso, que eu não vou me lembrar. Vamos olhar. Gênesis. A história de José é muito sublime. Nós estamos falando aqui de pureza no casamento, pureza antes, na vida do solteiro. Vamos começar, irmãos, para que a gente não perca muito tempo aqui. Versículo 4 do capítulo 39. E José achou graça em seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Quero destacar, rapazes, por que será que as Escrituras falam isso? Por que será? José era formoso de porte e de semblante. Lembra que você é príncipe. Há muitos príncipes que não se portam como príncipe. Sabe, irmãos, vou mencionar aqui, quando a gente fala de namoro, às vezes vocês ficam bravos, né? Poderão ficar bravos. Mas, meus irmãos, a gente vê alguns namoros que, misericórdia, foge de tudo que você imagina. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você não tem direito de violar o corpo da sua futura pretendente. Ela não é sua esposa. Beijos, abraços, afagos, não é para o namoro. Não é. É perigoso. Imagine você em países assim na Europa, tem aqueles vulcão, irmãos, em estado de inércia. Eles estão quietinhos e de repente eles começam a borbulhar e a derramar a nossa natureza. Esses toques, esses abraços, esses afagos. Alguém vai mais, não, é beijo santo, é abraço santo. Vamos pensar nisso. Então, eu quero que a gente olhe para José. José era formoso de porte e semblante. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou na mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua esposa. Como pois faria eu tamanha maldade? Agora eu queria que você observasse aí, e pecaria contra Deus. Contra Deus. Que consciência. Longe da casa do pai, no Egito. Às vezes a gente vê um comportamento, irmãos, é quando nós estamos fora do olho, do olhar dos nossos pais, dos irmãos, como nós nos comportamos. Hoje, com rede social, a gente vê exposição na rede social que nos causa vergonha. Há muitos anos eu não tenho mais. Eu não tenho. Porque aquilo me causou muito mal. Me causa muito mal. E eu não tenho essa facilidade de ver essas coisas, porque me causa esse mal. Então, eu resolvi não ter mais. Porque a exposição é algo além do que é normal. Então, esses príncipes, como José, são coisas raras, mas existe. E tem rapazes e moças, verdadeiras princesas e verdadeiros príncipes nesses dias. José não aceitou. Agora observa bem. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num dia em que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens da casa estava ali. Ela preparou o ambiente. Ela preparou aquele ambiente, dispensou os empregados, agora só eu e você. Não tem ninguém aqui.
Não tem ninguém. Aí isso nos mostra cada um de vocês, jovens, agindo num ambiente onde vocês não estão nos olhos dos outros, diante do olhar prescrutador dos outros. Versículo 13, ou versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Os egípcios costumavam ter em casa muitos altares dedicados a deuses. A deuses. Você vai lembrar que José falou para ela: como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Um certo historiador dizendo que ela colocou panos sobre as suas estátuas, as suas imagens, e disse a José: José, o meu Deus não está vendo. E se o meu Deus não está vendo, não tem problema. Mas José falou: mas o meu Deus tudo vê. Irmãos, esse Deus não temos como esconder dele. Eu quero dizer aqui nesta manhã: relação sexual durante o período de solteiro é pecado. A relação sexual é pecado. Deus, ele detesta, ele abomina. Deus criou o homem, sim. A intimidade a intimidade da relação de um casal é para o casamento, e fora do casamento é algo nojento. Aí eu vou explicar por quê. Um homem chamado Aminon, irmão de Absalão, por parte de pai, ele interessou pela sua irmã por parte de pai, irmã de Absalão, e ele preparou todo aquele ambiente. Ficou doente, fingiu que estava doente e pediu que a sua irmã fosse cuidar dele. E Aminon abusou da sua irmã. Abusou da sua irmã. Aminon fez isso. E a sua irmã pediu a ele, implorou para ele: não se faz assim, não é assim. Fala com o rei. Explicou para ele que ele teria que pedir a ela, de uma forma pública, ao pai. Irmãos, eles são irmãos por parte de pai, o mesmo sangue. Mas o que eu quero dizer é que depois disso, Aminon sentiu aversão por ela. É exatamente isso. Sexo fora do casamento. Ele é nojento. Ele é promíscuo. E nós estamos olhando e vendo desenfreadamente esse mundo faz isso todo dia. Os namoridos. O namoro que agora é como se fosse normal, a moça ir dormir na casa do moço e assim vice-versa. Irmãos, vocês que têm filhas, geralmente às vezes filhas e filhos, pensem nisso. Aonde os seus filhos estão indo? Para que ambiente eles estão ficando? Porque o que aconteceu na casa de Potifar pode acontecer em um desses ambientes. Então nós estamos olhando aqui a orientação de Paulo para as donzelas, as nossas princesas, que eu vou tratar assim, porque são filhas de príncipe, do rei, e deveriam agir como filhas do rei. Ô irmãos, quantas das vezes essas princesas não se trajam como princesas, não se trajam. As roupas são muito indecorosas, roupas que muitas vezes denunciam.
roupas que não cobrem, roupas que muitas vezes apresentam o que não deveria apresentar. Olha para o padrão do mundo, vê as filhas do mundo, como foi o caso de Tamar. Quer ver comigo? Vamos lá, capítulo 35 de Gênesis. O capítulo 34, perdão. O meu, Tamar, é Diná, perdão. Diná, filha de Jacó. Versículo 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera Jacó para ver as filhas da terra. Eu queria que você observasse isso. Saiu para ver como estavam as filhas da terra. Tinham acabado de chegar ali. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Esse mundo é cruel. Ele só quer uma oportunidade. Esse homem aqui, esse tal de Amor, a forma com que ele tratou Diná. Algumas versões diz que ele se enamorou de Diná. Eu não gosto muito dessa expressão. Talvez da onde nós temos a questão de namoro, né? Namoro. Alguém diz que namoro é um período de conhecimento. Se não der, passa para outro. E não vai, e assim vai, e vai. Será que é isso, irmãos? Será que é isso que Deus está esperando desses príncipes, dessas princesas? Às vezes a gente encontra algumas moças que já viveram 5, 6, 7 experiências. Misericórdia. Que desespero. Mas nós estamos olhando e vendo irmãs que estão esperando no Senhor, aguardando, pacientemente. Estão confiadas no Senhor. Então Diná aqui saiu para ver como estava a filha da terra. Então nós vimos, olhamos para José, olhamos agora para Diná, dos perigos. Então agora Paulo, vamos voltar para o texto nosso, para o texto, vamos descorrer ele. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como tenho alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa do instante, necessidade que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Paulo vai falar de coisas. Novamente, Paulo traz a mente da responsabilidade que é estar unido pelo laço matrimonial do casamento. Estar unido a uma mulher, não busque separar-te. Estar livre de mulher, não busque mulher. Parece que a gente olhando agora assim, sem caminhar um pouquinho para frente, parece que Paulo está apresentando uma contradição, mas não é, irmãos. Porque o que nós temos visto de prejuízos nesse campo são grandes. Eu me lembro de um irmão que se converteu na mesma época que eu me converti. Não vou falar o seu nome, ele não vai saber que eu estou falando dele. Esse irmão, eu vou usar a expressão assim, aquela pessoa de aparência bem bonitão, e assim que ele se converte, aquelas moças, muitas moças naquele ambiente, e rapidamente ele passou por experiências, namorou com uma e com a outra, e assim foi. Mas ele teve um namoro que levou ao casamento. E eu e ele era muito amigo, mas muito amigo.
E a gente tinha coragem de falar um para o outro verdade. E ele foi até o meu trabalho e eu falei com ele uma coisa, e nós conversamos um pouquinho. Ele estava passando um conflito dentro daquele namoro, daquele noivado, e eu disse a ele: olha, meu irmão, sai enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo. Resumindo, ele termina aquele noivado, irmão, aquela família entrou em pânico, entrou em desespero, e o pior de tudo que ele contou que foi eu que aconselhei ele. Aí eu estou na reunião, e naquele final de semana eu estava ensinando alguma coisa publicamente, eu percebi que a família inteira saiu. Só que eu não sabia. Beleza. Esse irmão casou, mas quer saber, irmãos? Ela o abandonou, ela vive um outro relacionamento, e depois eu encontro ele com a vida destruída. É sério, irmãos. Os conselhos de Paulo aqui, Paulo está mostrando a seriedade do relacionamento conjugal. Não é um brinquedo. Não é algo que nós vamos fazer para passar um final de semana. É até que a morte nos separe, até o fim da nossa existência. Agora Paulo continua agora, ele diz aqui, verso 28, mas se casares, não pecas. Se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Porque estava havendo lá em Corinto, estava se propagando uma mensagem que a relação dentro do casamento era algo pecaminoso. E eu diria que essa relação, ela só é de fato pecaminosa fora do casamento. É o que o Senhor quer que a gente pense nisto. Agora ele diz: todavia os tais terão tribulações na carne. Agora nós temos que pensar nisso. É um desafio. Como um marido, uma mulher manter-se fiel ao mesmo homem, eu vou dizer, 60, 70, 80, e os desafios ao longo da vida? Irmãos, nós vivemos num mundo podre. Não tem mais parâmetro. Homens e mulheres. As pessoas hoje, se você precisa estar no temor do Senhor, orando, colocando diante de Deus, abrir os seus olhos, coloca-se diante do Senhor e clama a misericórdia dele. Os fletes, mulheres que não têm nenhum escrúpulo, é na rua, é em qualquer lugar, elas estão em todos os lugares. Homens também. Então essas tentações, essas tribulações que a vida conjugal vai trazer, ela é séria. Ela existe em muitas áreas. Então Paulo quer mostrar que isso é real. Casamento não é conto de fadas. Casamento é vida real. E o dia de você ter que viver a vida real, o dia que você e sua esposa sentam numa segunda-feira, que o sol está escuro, as nuvens, e que vocês começam a conversar, e que aquelas coisas dos primeiros dias, aquelas coisas, eu vou dizer, aquelas palavras do romance, agora na vida real. Porque tem dia no casamento, irmãos, que a gente conversa sério um com o outro, não tem? Com respeito. Às vezes eu falo da minha esposa: senta aí, e eu tenho que ouvir. Isso existe, irmãos. Não tem como não existir. Então, Paulo está mostrando: todavia os tais terão tribulação na carne, eu queria vos poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não a tivessem. Agora eu quero destacar aqui alguém que você vai lembrar: Urias, o Heteu.
Urias está na guerra. E Davi mandou buscar Urias e trazê-lo para casa. Urias é um bom exemplo para nós. Urias não foi para casa, não deitou no seu leito. Ele não sabia que o seu leito tinha sido contaminado, ele não deitou. Urias tinha um coração lá onde a arca de Deus estava. Ele queria estar lá. Era lá que era o seu lugar. Sabe, irmãos, tudo isso do casamento é glorioso, mas a vontade de Deus está acima de tudo. Se você vai perceber aqui o que Paulo vai dizer agora, que os que têm mulher como se não tivessem. Urias colocou o Senhor como a prioridade. A arca de Deus está lá no deserto. Os meus irmãos estão lá lutando. Então é quando nós colocamos, o casal coloca as prioridades de Deus acima dos seus próprios propósitos. É esse casamento que vai funcionar. É esse casamento que vai resistir às tempestades. É esse alicerce que precisa ser construído. E depois ele vai dizer: os que choram como se não chorassem, e os que folgam, os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Ah, meus irmãos, breve nós vamos ouvir o ressoar da trombeta. Vai passar. A nossa salvação está mais perto do que quando nós abraçamos a fé. Então, quando Paulo trata desse assunto, falando desse assunto tão difícil, tão necessário, mas não é fácil, Ele vai dizer: eu bem quisera que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuide das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Todos aqui passaram pelo início da conversão, aquele início, sabe? Do amor, do primeiro amor. A minha conversão se deu no ano de 83, né? 83, nós nos casamos em 85. E eu me lembro dos dias que eu ainda estava sem preocupação e eu pensava assim: eu não posso ter uma namorada crente, porque eu vivi na podridão do pecado. Eu não sei nem o que eu vou falar para uma moça crente. Eu não sei quais são as conversas que uma moça crente tem. Então eu achava indigno. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que os primeiros dias e ano da minha conversão foi marcado por fervor e de vontade de servir ao Senhor. E ali, então, nós criamos um grupo de evangelização para distribuir folhetos. Lá tem o trem em São Paulo, você sabe que tem trem, tem metrô. Então nós éramos em 4 jovens que viemos do mundão. Nós tínhamos assim em mente que nós iríamos fazer a diferença naquele ambiente. Então tínhamos tempo. Eu não tinha uma esposa, eu não tinha uma pretendente, eu podia dedicar o meu tempo. E quando nós estamos solteiros, o jovem crente, salvo, ele cuida em agradar o Senhor. Isso é uma verdade. E depois que nós nos casamos, por mais que nós queremos, nós temos agora uma esposa. E você sabe como é que é na área do casamento. Não foge. Paulo está sendo usado por Deus e mostrando aqui. Ele cuida em agradar a sua mulher. Em como agradar? É uma verdade que ninguém pode negar. Ninguém aqui pode negar. Mas eu quero dizer para os irmãos, assim como eu mencionei que o nosso casamento pode ser melhor hoje, porque a maturidade vai sendo alcançada. Aquele cônjuge, às vezes começa a ter reações diferentes
e isso vai sendo trabalhado por Deus. E de repente, se a esposa, que está um pouquinho mais atrasada nessa questão da vontade de Deus, ela chega até a minha compreensão e ambos agora têm o mesmo propósito. Ambos querem agora servir ao Senhor no mesmo patamar, no mesmo nível. Mas isso é um processo. Isso é um processo que agora nós devemos buscar. Então Paulo está dizendo, o que é casado cuida das coisas do mundo. Em como há de agradar a mulher. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, no corpo como no espírito. No corpo como no espírito. Parece que isso ficou fora. Parece que nós estamos vivendo em dias que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu novamente insisto, irmãos, eu tenho muita dificuldade de ver a forma tão indecente, tão indecorosa que a gente vê algumas roupas. Eu tenho dificuldade. E Paulo sempre vai trazer à nossa memória essa verdade solene. Mas aí então, ao falar aqui dessa diferença da mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Agora eu quero falar para os meus irmãos, nós devemos ser os espelhos das nossas esposas. Espelho. Alguns irmãos veem as suas esposas vestir tão indecorosa e acha bonito. Você está linda. Roupas que denunciam, roupas que não cobrem. Meus irmãos, roupas que deveriam ser usadas na intimidade estão sendo usadas em público. Irmãos, algumas coisas antigamente ofendiam a opinião pública. Ofendia. Hoje não é comum. Você tem que sair de casa, orar ao Senhor e praticamente quase que olhar para cima, não olhar para frente. Mas no mundo, irmãos, no mundo é comum. Então a esposa que teme ao Senhor, que tem esse temor do Senhor, ela vai querer agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor, sim. E se ela agradar ao Senhor, ela vai agradar também ao seu esposo. Agradar ao seu esposo. Eu tenho falado para a Toninha que nós estamos num processo agora, eu sou 6 anos mais velho do que ela. E nós queremos envelhecer conforme o tempo da natureza normal. Sabe, irmãos, você sabe por que os cientistas criaram os cosméticos? Você sabe a razão disso? Cosméticos. Vou dizer algo aqui. Diz o cientista que Deus errou na criação, permitiu que muitas pessoas tivessem defeitos. O cosmético, cosmo, o mundo, cosméticos, eles vieram para dar aparência àquilo que Deus não fez perfeito. Que inverdade, irmãos. Quem é o vaso para perguntar, por que o Senhor me fez assim? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu não quero aqui de forma alguma radicalizar, ser radical em dizer que isso não pode, aquilo não pode, isso não pode. Não, nós não somos do não pode, não pode. Equilíbrio.
Que tenhamos equilíbrio, irmãos. Nós, os homens. Hoje as academias estão cheias, as pessoas querem ter corpos modelados. Saúde, sim, é necessário ter saúde. E as roupas que vai para a academia são as mais horríveis possível. Especialmente as mulheres. Irmãos, Deus te fez diferente. O seu corpo é diferente. O corpo de uma mulher é um corpo feito diferente. Deus a fez diferente, a fez formosa. Então uma irmã que teme ao Senhor não vai expor o seu corpo. Não vai tornar o seu corpo atração para o sexo oposto. Não vai ser motivo de pecados para os outros. Essa é a verdade. Então, pensando nisso aqui, nós vamos rapidamente mais um pouquinho seguir adiante. Já termino aqui, irmãos. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Estamos distraídos. Não falta na academia, mas não vai na reunião de oração. Não falta na academia, mas está cansado. Final de semana, reunião sábado à noite. Em outras coisas. Mas se alguém julga tratar indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o que quiser, não peca. Casem-se. Eu falei de irmãs que casaram depois de uma certa idade. Eu vou usar aqui um exemplo bem vivo aqui, irmãos. Eu espero que essa irmã não fique brava comigo, a irmã Regina. A Regina é nossa irmã em Cristo lá de Maringá. Essa irmã que vocês conhecem, aqui, esposa do irmão Nicastro, ela era de Maringá. Ele foi lá e roubou ela. Entendeu? A Regina é como se fosse da nossa família. A Regina, meus filhos cresceram ao lado da Regina. Um dia eu encontrei com José Nicásio e eu disse assim: José, eu conheço uma irmã e vocês parecem que têm uma semelhança. Eu posso passar o seu contato para ela e o dela para você? Pode. Falei com ela também e eu passei. Eu disse aos dois assim: duas pessoas bem maduras, se não der casamento, vai dar uma boa amizade. Não são adolescentes, não são crianças. José Nicásio, um dos anciãos da igreja em Rio Verde. Então, dá para entender, né, irmãos? Não são crianças. Eu não sei quanto tempo demorou, mas não foi muito tempo que esse casamento saiu. O Zé foi para conhecer a Regina e voltou para casar. E eu acompanho, irmãos, ao longo dos anos. E eu louvo a Deus todo dia. Quando eu lembro desses irmãos, eu tenho muita alegria. Né? Embora sentimos muito. A Regina foi para nós lá, irmãos, no início. Há pessoas lá na igreja que fruto do trabalho que ela fez com as crianças. Então a gente tem nesses irmãos esse exemplo de que vale a pena esperar. Vale a pena. Não se desespere. Não saia correndo. Não faça loucura. Porque muitos estão chorando hoje. Ai, se eu pudesse voltar. Não pode. Não pode. Todavia, o que está firme em seu coração, verso 37, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Então, às vezes, um pai está vendo perigos e vendo e falando: olha, minha filha, esse não é
a pessoa ideal. Não é. Não é a pessoa. Muitas vezes o pai não é compreendido. Ele está falando dessa verdade aqui. Aí Paulo vai dizer, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor, porque é sério, não é brinquedo. Nós temos aí, irmãos, frutos desse precipitação que vai carregar o resto da vida. Que o nosso Deus, nesses dias, irmãos, nos ajude, nos faça melhores, os nossos príncipes, as nossas princesas, viverem como verdadeiros príncipes, nossas princesas, serem verdadeiras princesas. Que o Senhor dê graça, suficiente como deu para José, que guardem vocês. Há muitos Aminons querendo abusar por aí, mas sejam firmes, sejam resolutas, não se deem, não rebaixe o padrão, não mude, siga firme. Deus tem providências gloriosas para você. Amém.